Então, são esses aspectos, depois da gente definir, assim, se eu vou trabalhar em um short, um middle ou um long tail, né? São esses aspectos que a gente vai avaliar, né? Como no caso, o volume de buscas, para você compreender durante um mês com qual frequência as pessoas elas vêm buscando por aquele produto. As pessoas elas realmente estão interessadas? Porque, basicamente, se você está fazendo a sua estratégia de palavra-chave e você está trabalhando assim em uma palavra-chave que ela não recebe um bom volume de buscas, então, basicamente, você vai estar aparecendo para ninguém. Porque ninguém pesquisa por aquilo, então vai ser um trabalho em vão. Você pode sim se posicionar bem por aquela palavra-chave, porém, você vai estar aparecendo para quem, né? A competitividade também é um dos aspectos que a gente precisa dar muita atenção, porque logo de início, assim, eu não tive tempo ainda de conversar com vocês, né? É o nosso primeiro contato, então eu não sei quanto tempo de experiência vocês têm no mercado, certo? Só que o que acontece? Se o seu site ele é recente, ele vai brigar assim com sites muito mais experientes. Tipo, ele vai brigar com o Mercado Livre, com Marketplace também, a Época Cosméticos, isso daqui, né? Jogando assim no meu exemplo de Botox capilar. Então, precisa avaliar também a competitividade do termo para eu entender assim, ó, os meus concorrentes, eles estão usando bastante aquela palavra-chave? Ela vai ser uma palavra-chave fácil de ranquear logo nos primeiros meses? Ou vou precisar fazer um maior trabalho? Só que também existem casos assim, ó, aqui pegando de volume de busca e competitividade, né? Existem casos onde você vai pegar uma palavra-chave que ela tem um volume de buscas mediano, digamos assim. Mediano, eu não sei dizer ao certo, também não é possível dizer ao certo, né? Quanto que é considerado uma palavra-chave de volume de busca mediano, né? Isso daí vai variando a cada segmento. Porém, vamos supor que nós inserimos assim algumas variações. A gente analisou que existem palavras que elas possuem um maior volume de buscas, porém elas não têm uma competitividade tão grande. Então, isso daí já é um ponto que a gente precisa avaliar. Cruzar, assim, essas duas informações. O volume de buscas e a competitividade. Porque, às vezes, você está trabalhando em uma palavra-chave que ela é muito concorrida e ela recebe muitas buscas, né? As pessoas pesquisam de forma intensiva sobre aquilo, porém, você também está trabalhando em uma que não tem um volume de busca tão bom, mas que tem uma competitividade tão alta. Então, é isso que a gente precisa saber dosar também. Por exemplo, eu supondo assim, né? Existe um termo que eu vou aparecer para aproximadamente 201 mil pessoas. E existe um termo que eu vou aparecer para aproximadamente 50 mil. O nível de competitividade de ambas as palavras é alto. Então, qual termo que eu vou utilizar, né? Eu vou optar por, já que é por um negócio concorrido, que eu vou ter que fazer um bom trabalho, assim, de otimização interna, externa e afins, eu vou brigar sempre por um termo, né? Que ele receba um maior volume de buscas. O terceiro ponto também é a tendência de pesquisa. A tendência de pesquisa, ela vai mostrar para você com qual intensidade as pessoas elas vêm buscando por aquele termo nos últimos 12 meses. Então, isso daí é interessante avaliar também para você não trabalhar muito em cima da hora em uma palavra-chave que ela seja sazonal. Porque, assim, a gente já tem uma noção que o SEO ele é demorado e tudo mais. E a gente também não consegue prever, por mais que a gente nós façamos, né, o reenvio do arquivo sitemap, sinalizando os robôs que o site está pronto, a gente não sabe dizer com assertividade em que hora, que momento que os robôs do Google, né, eles vão vir visitar as páginas do site. Então, olhando a tendência de pesquisa, se eu trabalho com um produto assim, que ele vende mais no Natal, por exemplo, eu já vou começar a fazer o trabalho de otimização interna bem antes, porque daí vai ter todo esse tempo de os robôs visitarem, definirem assim qual que é a qualidade da minha página de destino e indexar assim nos resultados de pesquisa. E por último, nós temos o KEI, que é o Keyword Effectiveness Index.
Ele é um coeficiente que ele vai medir o volume de buscas e a competitividade. Mas como assim? Ele vai analisar se entre aquele volume de busca e a competitividade daquela palavra-chave, qual vai ser a sua probabilidade de ranquear para aquele determinado termo. Então, quanto maior for essa pontuação, né, essa métrica, maior vai ser a sua probabilidade de ter um bom posicionamento orgânico nos resultados de pesquisa. Então, todas essas métricas aqui que eu acabei de comentar com vocês, todas elas vocês vão conseguir analisar assim dentro da ferramenta de SEO da Webpick, né? Opa! Todos esses pontos vocês vão conseguir analisar dentro da ferramenta. Como o Marcos ele disse, ficou de vocês mandarem as palavras-chave, né? Então eu fico no aguardo de vocês compartilharem para a gente assim já buscar algumas variações e ver se aquilo que vocês já utilizam dentro das páginas do site, elas são interessantes ou não, assim da gente trabalhar e fazer um bom trabalho de otimização interna. Vamos ver. Conjunto sensual lingerie. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Vou verificar se aqui dessa sua listagem de palavras-chave, se existe algum outro termo que seja conjunto sensual. Então, aqui no caso, só conjunto sensual. Beleza. Então, aqui o primeiro exemplo, né? Conjunto sensual. Conjunto sensual lingerie. Conjunto de lingerie. Então, com base nesse primeiro termo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, assim, algumas variações, certo? Vou colocar algumas palavras, assim, que as pessoas, elas também podem buscar. E, no final, a gente vai analisar todas aquelas métricas lá que nós comentamos. Então, conjunto de lingerie sensual. Beleza? Então, eu vou vir aqui dentro da ferramenta. Vocês receberam acesso à ferramenta, certo? Então, todas as vezes que vocês forem fazer uma pesquisa de palavra-chave, é só acessar aqui o módulo de ferramentas de palavra-chave e receba sugestões de sua pesquisa. Porque, como vocês podem estar vendo, né, a ferramenta ela tem outros recursos de palavra-chave também. Então, aqui nesse módulo em específico é onde vocês vão inserir assim essas variações e a gente vai conseguir analisar as métricas daquelas palavras. Se você trabalha, por exemplo, em uma região em específico, a gente sabe também que existem algoritmos, né? Existem algoritmos do Google que eles analisam assim questões envolvendo SEO local. Então, se você atende apenas para uma região em específico, aqui dentro da ferramenta você consegue fazer esse tipo de segmentação para verificar assim dessas métricas, né, como por exemplo do volume de buscas, se quais dessas variações, né, elas apresentam maior volume de buscas apenas naquela região em específico. Então você pode segmentar a nível nacional, mundial, de estado também, cidade, e também definir assim o idioma. Então, beleza, eu coloquei aqui as variações, sempre separando por vírgula, para a ferramenta entender que uma palavra-chave ela é diferente da outra, né? Então, aproveitando aqui que a ferramenta ela está analisando, então eu vou explicar aqui para vocês também quais são os outros recursos, né, que vocês podem conferir. Aqui no espião de URL, por exemplo, se vocês inserirem a URL de um concorrente, vocês vão conseguir verificar todos os termos assim que o concorrente ele já aparece. Então, essa daí é uma ótima oportunidade também para você saber quais são as palavras-chave assim, que são relevantes que você está deixando de aparecer. Aqui em palavra-chave do Search Console, para você entender quais são os termos que já acionam, né, o seu site, quando o usuário ele faz uma pesquisa no buscador. E outra coisa interessante aqui na ferramenta também é que toda oportunidade que você identificar pode ser assim, eu não sei vocês, né? Mas eu sou uma pessoa muito esquecida.
muito. Por exemplo, eu estou fazendo essa pesquisa agora. Amanhã eu já posso ter esquecido, né? Então, aqui dentro da ferramenta, se você clicar nesse adicione ao carrinho, você vai guardar esse termo aqui dentro da cesta de palavra-chave. Então, aqui você consegue reunir todas as melhores oportunidades que você identificou durante esse processo de análise, né? Então, aqui saiu o resultado, né, da nossa busca. Então, aqui, conjunto de lingerie recebe, em média, em todo o território nacional, né, aproximadamente 9.900 buscas. E a competitividade é alta. Conjunto de lingerie sensual. Isso daqui já é o caso de um long tail, né? Conjunto de lingerie e sensual. Então, é uma palavra bem mais específica. Então, ela se trata de um long tail, né? Então, aqui 210 buscas, competitividade também alta. O QI, baixo. Então, aqui a gente já sabe que, tipo, a possibilidade, assim, de ter um bom ranqueamento logo nos primeiros instantes, assim, né? Nos primeiros meses, a gente já sabe que vai ser um pouquinho complicado. Conjunto sensual. Recebe 590 buscas por mês, mas também tem uma competitividade alta. Só que daí, conjunto sensual também é uma palavra-chave muito ampla. Conjunto do quê que é sensual? E, querendo ou não, tem um volume de buscas menor do que conjunto de lingerie. E conjunto sensual lingerie, que é onde você vai estar especificando mais ainda aquela sua busca, recebe apenas 40 buscas por mês. Se passar o mouse aqui em cima, a gente vai conseguir ter uma média, né, do quão pesquisado foi aquela palavra-chave nos últimos 12 meses. Então, aqui, para lingerie, a gente já sabe que é junho. É junho, o dia dos namorados, né? Eu acho que é. Da vida de solteira, gente, sofro. Eu sou péssima com essas datas, assim, de dia dos namorados, mas eu acredito que seja junho. Então, as pessoas, elas buscam mais por essa palavra-chave nesse período em específico. Então, isso daí já vale para a gente já vir fazendo esse trabalho de SEO já um bom tempo antes. Pelo menos uns 3, 4 meses antes. Aqui na ferramenta, ela vai trazer também algumas variações que você pode utilizar também nas suas páginas. Porém, aqui, ó, roupa interior Calvin Klein feminina, Click Chic BR. Então, ela vai trazer, assim, algumas sugestões que, tudo bem que sejam do seu segmento, porém, elas não são interessantes para você, porque em algumas das vezes podem ser termos dos concorrentes. Só que daí, você colocando esse filtro aqui, ó, apenas com as palavras-chave especificadas, aí a ferramenta ela vai entender que toda sugestão que ela tem que te retornar, ela precisa conter ou conjunto sensual, ou conjunto sensual lingerie, ou conjunto de lingerie, ou conjunto de lingerie sensual. Então aqui a gente já consegue verificar assim mais opções. Aqui tá um pouquinho bagunçado, então se eu clicar de novo aqui, ó, ela vai filtrar por termos que têm um maior volume de buscas. Da mesma forma que eu consigo também selecionar aqui que eu quero que sejam apresentados os termos que tenham menor competitividade. Mas como a gente pode estar vendo aqui, ó, basicamente, os termos com maior competitividade são aqueles termos assim que possuem um maior volume de buscas. Então, entra aquela questão também que eu comentei com vocês. Existem algumas ocasiões, assim, algumas situações, alguns segmentos assim de negócio, né, que realmente não dá para fugir da competitividade. Então, você vai ter que já fazer todo aquele procedimento, todo aquele processo, né, a aplicação das técnicas de SEO para aquela palavra-chave e ir acompanhando assim a evolução. Só que precisa ser um trabalho mais intensivo, porque o que que acontece? Você precisa sempre, quando a gente está falando de tráfego orgânico, né, a gente precisa levar em consideração que a gente sempre precisa fazer um trabalho melhor do que o do concorrente, porque aqui nesse caso, ó, eu posso estar bem posicionada para conjunto de lingerie, mas pode ser que amanhã eu já não esteja, porque o meu concorrente ele está fazendo uma ação mais eficaz do que a minha. Beleza? Então aqui, conjunto de lingerie sensual. Então aqui vai, conjunto de lingerie de renda. Aqui, não sei se no caso
Ô, Júlia, desculpa aí te Oi. interromper. Você está usando no Live Demo? Usa no projeto dele, cada um deles tem um projeto agora, só confirma o nome, porque aí já vai Aham, montando a cestinha de palavra-chave nesse exemplo aí. aham, beleza. Quem que tá com um projeto já ativo aí, gente? Eu acho que o Todos meu eles. tá. Convidei todos hoje de manhã. Você vai qual, Renata? É a Lea Lingerie. Você já preencheu aqui? Já tá com o projeto tudo certinho aqui dentro da ferramenta? Eu acho que sim, eu dei uma olhada. Como que escreve? Você pode soletrar para mim? A-L-E. Um minutinho, tá? Como tem bastante projeto aqui, eu vi aqui sua dúvida, Kathleen. Aí, opa, assim? Não, sem o I. Ah, aqui, Isso. achei. Aí, respondendo um pouco do que a Kathleen perguntou, esse mesmo exercício que a Júlia está fazendo agora no site da Renata, ela vai fazer nos outros sites aí, tá? Para que a gente dê aí esse primeiro passo juntos. Vocês vão subir as palavras-chave, né, que vocês já pesquisaram também nesse exemplo. E a Julieta vai passar algumas técnicas aí que ela usa, espião de BRL, palavra-chave do Search Console, para que a gente consiga montar aí uma lista legal, tá bom? Beleza. Então, eu abri aqui o projeto da Renata, né? Então, voltando para nossa análise, no caso de conjunto de lingerie, como eu havia dito, né, é um segmento assim muito concorrido mesmo. Então, a palavra-chave que estava inserido logo de início lá na planilha era conjunto de lingerie sensual. Porém, se no caso for um conjunto, né, de lingerie de renda, isso daí também é mais interessante, porque ó, sensual, opa, conjunto de lingerie sensual, ele tem em média 210 buscas por mês e uma competitividade muito alta. Se esse conjunto em específico ele for de renda, você pode trabalhar em duas palavras-chave, como conjunto de lingerie e conjunto de lingerie de renda, que você vai alcançar assim um maior número de pessoas. Então é esse tipo de dosagem que precisa fazer. Por exemplo, aqui no caso, se eu utilizasse conjunto de lingerie sensual, eu apareceria para menos pessoas. Porém, se o meu conjunto ele for de renda, vale mais a pena eu trabalhar em uma palavra que ela possui um maior volume de busca. E também, ó, conjunto de lingerie sensual, a barrinha aqui, ela preenche por completo. Porém, conjunto de lingerie de renda tem uma competitividade muito alta. Porém, pelo que a gente pode ver aqui, ó, a barrinha ela não chega a preencher por completo, certo? Então, aqui, no caso desse conjunto, seria interessante, se ele for de renda, né? Que eu não sei dizer para vocês, mas se ele for de renda, conjunto de lingerie de renda, ele é mais interessante a ser trabalhado. Então, já dentro desse próprio long tail, né, a gente também vai estar trabalhando em um conjunto de lingerie. Então, quando a gente fala assim, ó, você pode trabalhar em duas palavras-chave. Então, aqui no caso, eu posso trabalhar em conjunto de lingerie e também conjunto de lingerie de renda. Só que daí o que que acontece? Quando a gente fala isso, as pessoas entendem que eu vou colocar o nome do produto, tipo conjunto de lingerie de renda. Não é assim que funciona. Uma palavra, ela vai complementar a outra, entenderam? Então, aqui no caso desse long tail, ele já vai ter um middle tail, certo? Então, aqui já identificamos, né, qual que é a palavra. Então, conjunto de lingerie de renda. Identifiquei uma oportunidade? Eu vou e coloco dentro da minha cesta. Deixa eu recolher aqui. Um minutinho. Beleza. Aqui. Vamos lá. Se puderem também me compartilhar acesso assim para eu editar essa planilha, Renata, aí eu posso colocar essa variação aqui com o volume de buscas e a competitividade já.
Porque Já. aqui, ó, eu não sei se... Você vem trabalhando já com conjunto sensual lingerie nos seus produtos? Sim, conjunto sensual de lingerie, mas muito recentemente. Antes eu só tinha peças que não eram conjuntos, né? Ah, entendi. Algum deles é de renda? Sim, a maioria é de renda. Maravilha. Então a gente já identificou aí uma ótima oportunidade para você. Aí, Sim, já atualizei para você, tá? beleza. Deixa eu atualizar aqui também. Aqui 9.900 e 590. Opa. Beleza. Tranquilo até aqui, Renata? Você ficou com alguma Sim. dúvida? Não, acho que Então, tá. Deu para entender. maravilha. Então, aqui nesse caso, ó, o seu segmento ele é muito concorrido. Então, na maioria das vezes, você assim vai se deparar por termos assim com uma competitividade muito alta. Mas é aquilo que eu comentei. Já que é para brigar por uma palavra-chave que ela possui uma alta competitividade, que brigue então por uma palavra-chave que ela tenha assim um bom volume de busca, porque de nada vai adiantar você brigar por uma palavra assim que ela basicamente quase não é buscada. Então aqui, conjunto moda íntima. Aí posso fazer uma colocação rapidinho também? Na Beleza. definição da palavra-chave, utilizar, né, os atributos do produto, né? Cor, Sim, tamanho, porque são palavras diferentes. Por exemplo, conjunto lingerie de renda diferente do conjunto lingerie venda, como vocês estão vendo ali o volume de pesquisa, né? E a competitividade. Agora, se fosse conjunto lingerie renda vermelho, seria um outro termo também. sim, Preto, tamanho XYZ, etc. Tudo isso torna essas palavras diferentes. Então, cada uma dessas palavras vai ter um volume de pesquisa, uma competitividade diferente. sim. Exatamente. E também é interessante também fazer esse tipo de pesquisa mais segmentada para que, no caso, os produtos eles não podem assim ter todos o mesmo nome, porque senão acaba dando conteúdo duplicado, por exemplo, nas tags de título. Nas tags de título, opa, no tag title e também no tag description. Então precisa também colocar assim essas especificações para diferenciar uma página da outra e fazer o preenchimento assim de cada uma dessas meta tags, né, de forma única. Então Ô, aqui Júlia, vamos pegar. ah, Oi, aqui eu coloquei pensando nisso mesmo, as palavras-chave de acordo com os produtos que eu tenho na loja. Aí eu teria que ver para cada palavra-chave, cada uma dessas 50, qual seria melhor, né? isso. Só que daí, ó, conjunto de lingerie, pode ser que se você pesquise assim por cor, pode ser que você tenha um volume superior a lingerie conjunto de lingerie de renda, né? Sempre é interessante assim você ir fazendo esses testes, né, para você saber assim qual que é a que possui um volume de buscas melhor. Só que daí se você vê que é uma coisa assim, por exemplo, que realmente, tipo, eu já pesquisei por tamanho, eu já pesquisei por cor, mas não muda muita coisa assim, tem até um volume de buscas mais inferior. Então, você pode definir sim para a maioria dos seus produtos conjunto de lingerie de renda tranquilo, conjunto de lingerie também. Só que daí você pode sim inserir também outras informações na hora que você passar
otimizando, né? Colocando tamanho, colocando cor também. Mas o fundamental aqui, quando você for fazer o preenchimento assim dessas informações, é que em todos os campos esteja a palavra conjunto de lingerie de renda. Porque, por exemplo, ó, na última aula, acredito eu, que o Marcos ele falou que no title e no description existem assim algumas limitações. No title, por exemplo, ele tem um limite de 70 caracteres. Então, se eu colocar, por exemplo, a cor, eu colocar o tamanho, colocar mais algum tipo de informação assim voltada ao material do produto e mais o nome da minha loja, que pode ser que esteja configurado na nuvem para o nome da sua loja ser adicionado ao final do title, né, da página de forma automática, pode ser que ultrapasse esse limite de 70 caracteres. Então, você vai precisar fazer assim a remoção de algum tipo de informação. O que é necessário ter em mente é que nunca que você vai poder tirar conjunto de lingerie de renda. E se você colocou em um campo conjunto de lingerie de renda, todos os outros campos você precisa escrever daquela forma em exato. Porque senão, um você vai colocar conjunto lingerie, o outro conjunto lingerie renda e em outro lugar você vai colocar conjunto de lingerie de renda. Se você começou com uma palavra-chave, você precisa seguir ela até o final. Porque quando o robô ele vier visitar assim as suas páginas, você vai conseguir assim, já nos primeiros tópicos de análise dele, né, ele já vai conseguir identificar assim qual que é a palavra-chave exata daquela página. Tranquilo? Aí, Júlia, eu até para ficar um pouco mais claro aí para as meninas, para a gente conseguir passar, dar mais exemplos, né? Eu adicionei no projeto lá da Luma Lisa as palavras-chave que ela passou para mim aqui no WhatsApp, lá no nosso grupo. Pode dar uns exemplos com essa loja aí também, ó. E aí, na sequência, uma das meninas aí também, ó. Beleza. Aí aqui, Renata, você ficou com alguma dúvida? Não, acho Sobre que como ficou bem claro, sim. Maravilha. Ó, e desculpa interromper de novo, né? A planilha, pessoal, foi só naquela aula passada, tá? A ideia é que agora, daqui para frente, a gente use a WebPick, porque, primeiro, vocês já estão com acesso ao projeto durante 3 meses, e lá dentro a gente vai ter o volume de busca e as palavras-chave, né? A ideia é que elas fiquem ali, ó, na linha cesta de palavras-chave. Como exemplo aqui agora da nossa colega. Quem é o dono dessa loja mesmo? Só desculpa, deixa eu ver aqui. É a Kathleen, acho. Kathleen, certo? Luma Lisa, é isso mesmo? Isso. Beleza. Agora Essas vamos daí são pegar as aqui. palavras que ela selecionou lá inicialmente, né? O que eu Uhum. imaginava, pessoal, por que eu pedi aqueles termos para vocês na semana passada? A ideia era a gente ver isso aqui mesmo. Todos termos altamente competitivos, né? Ou seja, se a gente direcionar a nossa estratégia para esses termos, a gente vai ter muita dificuldade. Ou vai ser quase um trabalho impossível a gente comparar e brigar com Americanas, Magazine Luiza, marketplaces estão Marisa. dominando. Então, qual que é o nosso ponto hoje, né? A gente encontrar termos menos competitivos, porque hoje, um pouquinho mais final, a Júlia ela vai dar alguns exemplos aí na loja de alguma de vocês, de como esses termos estão nomeados dentro dos produtos, né? Porque isso vai ser o início da nossa próxima aula da semana que vem, né? Ou seja, aí, Júlia, eu não falei sobre os limites de title e description ainda, que ia ser um assunto da frente, né? Mas já que você antecipou, aí no finalzinho você dá um exemplo lá na nuvem, tá? Beleza. Tranquilo. Então, desculpa interromper e pode continuar. Imagina. Eu vou pegar aqui. Essa loja aqui é da Kathleen, né? Isso. Beleza. Eu vou pegar aqui, então, um termo que tenha um bom volume de buscas. Vamos ver aqui só de vestidos. Bem concorrido. Vamos fazer assim, da mesma forma que a gente fez na loja da Renata. Então, vamos lá. Melhor ainda.
Eu vou entrar na loja, vou olhar um produto, aí eu vou conseguir ter uma noção melhor, assim, de algumas variações que dá para criar. Então, eu vou pegar aqui um vestido. Vamos ver se tem mais algum outro vestido. É vestido Thaís. Vamos lá. Vestido feminino verde. Vestido feminino. Vestido feminino verde claro. Vestido verde claro. Kathleen, do que é feito esse vestido? Eu acho que a Kelly tem um probleminha no áudio, ela vai deixar escrito ali no chat, só ficar atenta aí, tá? Beleza, já tô com ele aberto aqui. Porque daí, gente, aqui a gente já sabe, porque esses termos aqui, de certa forma, por mais que eles sejam middle e long tail, né, eles são bem amplos, assim. Então, em alguns casos também é válido fazer uma pesquisa colocando também sobre o material daquele produto. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui com essas variações qual que é a melhor oportunidade. Aqui. Às vezes pode demorar um pouquinho mais de tempo, tá, gente? Aí pode clicar em pesquisar de novo, que daí vai acelerar. Vestido feminino verde claro. A ferramenta ela não trouxe nenhum resultado. Então, possivelmente, isso daqui seria um termo, ó, que não seria tão válido assim trabalhar. Aqui nesse caso, ó, vestido Thaís. Aqui não tem nenhum tipo de informação sobre do que aquele vestido é feito, qual que é a cor dele. E para você ter também, receber assim um tráfego qualificado, né, você precisa colocar da forma que o seu produto, né, ele é apresentado nos resultados de pesquisa, da forma mais objetiva possível. Então aqui vestido Thaís. Então as pessoas elas podem ficar com o quê? Tipo, tá, mas é o que? É um vestido longo? É um vestido curto? É um vestido vermelho? Então, fica aquele ponto de interrogação assim no usuário. Se a pessoa estiver pesquisando por algum outro tipo de vestido, ela vai entrar na página e ela vai sair, certo? Então, é sempre ideal que vocês coloquem assim alguns atributos daquele determinado produto para assim você conseguir atingir o público qualificado e fazer assim com que a experiência do usuário ela seja sempre positiva. Então, aqui eu vou colocar também aquele filtro de apenas com as palavras-chave especificadas, né? Para que a ferramenta ela não retorne nenhum outro tipo de sugestão, né? Que não seja voltada para essa parte aí de vestido feminino verde. Ou vestido feminino, né? Enfim. Porque se eu não tivesse colocado também essa especificação aqui, como no caso da Renata, eu estava recebendo da ferramenta algumas sugestões que não eram interessantes para mim. Nome de concorrente, enfim, alguns termos assim que não faziam muito sentido ser trabalhado, né? Então, foi aí que depois que eu coloquei esse filtro, eu consegui identificar lingerie, né, de renda, conjunto de lingerie de renda. Então, aqui eu sempre, uma dica assim que eu dou para vocês, sempre coloquem aqui, ó, apenas com as palavras-chave especificadas, para que os resultados assim apresentados eles sejam mais condizentes assim com que aquilo que você está analisando. Então, aqui, vestido feminino, 22.200 buscas, competitividade alta, beleza. Também é um segmento assim muito concorrido de moda feminina. Vestido feminino verde, 140 buscas também. Aqui, vamos ver.
feminino verde claro não é tão interessante. Vestido verde claro, ele também é concorrido, ele também tem uma competitividade muito alta, porém ele tem um volume de buscas bem inferior a vestido feminino. Então é aqui que entra aquela questão, né? Se eu vou brigar por uma palavra-chave aqui, eu brigue por uma palavra-chave assim que eu vou aparecer para mais pessoas. Então, aqui nesse caso, pegando aqui de vestido feminino, né? Então seria interessante trabalhar com vestido feminino e também vestido feminino verde. Só que é interessante, como eu havia dito para vocês, colocar também entre essas variações sobre o que aquele produto ele é desenvolvido. Porque aqui, ó, existem algumas épocas do ano que vestido feminino verde ele não tem um bom volume de buscas assim. Em abril de 2020, por exemplo, foi super baixo. Da mesma forma que em dezembro de 2020, né, 480 buscas. Mas também dá para entender, né? Final do ano, as pessoas querem esperança, né? Então, é aquilo. Precisa olhar com atenção assim todas essas variações. Como aqui na descrição do produto não tem nenhum outro tipo de informação, então, basicamente, o ideal a ser trabalhado seria vestido feminino verde. Porque nos últimos meses, ó, ele meio que veio mantendo assim uma boa frequência de buscas, né? Ele passou de 100. E também a pessoa que está pesquisando por isso também, ela está interessada. Só que daí também, ó, dá para colocar também vestido feminino longo. Aqui nesse caso ele não é longo, mas ele também não é tão curto, né? Se ele é casual, se ele é para festa, se ele é social. Então, no caso de moda feminina, né, vocês podem explorar bastante assim essas variações para ocasião também. E também além do que o vestido é confeccionado, né, se ele tem algum tipo de detalhe, porque realmente, ó, eu posso descer aqui a tela, vocês vão ver que a competitividade basicamente vai ser acirrada para todos os termos. O único aqui, ó, dessa primeira rolagem aqui de tela que não tem uma competitividade tão alta é vestido feminino infantil. Mas não é o caso do nosso exemplo. Então, aqui, ó, tem uma variação. Look social feminino vestido. Aqui também não é tão interessante assim, que a pessoa ela já tá pensando assim que você tá compondo um visual, né? Isso daí, no caso, é interessante, ó, para você trabalhar, por exemplo, se você tiver um blog do seu site. Então, aqui, por exemplo, ó, esse daqui seria uma ótima sugestão para pauta. Tipo assim, como fazer um look social com look social feminino vestido. Então, isso daí poderia ser uma oportunidade também. A ferramenta ela vai trazer não apenas assim oportunidades, né, exemplos, não apenas para sua loja, mas se você tiver alguma estratégia de conteúdo, você também pode utilizar assim essas sugestões. Então, aqui tudo indica que vestido feminino verde mesmo que vai mandar em tudo. Vamos ver. Na opinião de vocês, vocês acham que isso daqui é um vestido curto? Eu Gente, diria porque que é mid. gente, eu sou uma negação. Então aqui, ó, se é mid, eu vou confiar na sua opinião aí. Então aqui, ó, vestido feminino verde tem 140 buscas e uma alta competitividade. Eu posso usar vestido feminino mid, que tem 1.300. Entendeu? Uma coisa bem interessante também. Isso daqui, ó, foi uma coisa assim que eu mesmo nem pensei em pesquisar, colocar ali nas variações que esse daqui era um vestido mid. Mas com esse filtro aqui que eu coloquei na ferramenta, então a própria ferramenta me trouxe como sugestão. Então, como esse é um mercado altamente competitivo, então realmente aqui, ó, pode ver que lembra que eu comentei anteriormente sobre o key, que quanto maior o key, maior vai ser a possibilidade de você ranquear para aquela palavra-chave. Então, o único aqui que tem um Q assim maior do que 0,01 é vestido da Lacoste feminino, que não é o nosso caso. Existe aqui também um 0,27, onde foi?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Vestido de madrinha verde claro. Tudo é válido, gente. Qualquer tipo de oportunidade, assim, se é um vestido para festa de madrinha, como eu havia comentado, né? Pode aproveitar, sim. Para moda evangélica também. Mas aqui, no caso desse vestido em específico, pela sugestão foi a Renata, né, que falou. Aqui nesse caso, vestido feminino e vestido feminino midi são os termos assim mais interessantes a serem trabalhados. Por conta do volume de buscas, né? Basicamente só por conta do volume de buscas, porque a competitividade assim ela não é tão favorável, mas é coisa do próprio mercado. Pode ser que colocando assim algumas variações sobre o tecido daquele produto, né? No caso desse vestido, pode ser que ele tenha uma competitividade menor e um volume de buscas assim aceitável. Mas vamos se contentar aqui com o que a gente já conseguiu nesse primeiro momento. Então, já cliquei aqui na cesta. Já cliquei aqui, né, para adicionar esses termos aqui na cesta. Se eu clicar aqui na minha cesta de palavra-chave, todas as variações elas estarão aqui dentro. Você consegue também colocar esses filtros, todos esses aspectos aqui da ferramenta, né, onde vai abordar recursos de palavra-chave, você sempre vai conseguir conferir, assim, o volume de buscas, a média de CPC, competitividade, tendências de pesquisa e também o key. A média de CPC, por enquanto, ela ainda está em dólar, tá, gente? Então, aqui nesse caso, é interessante mesmo se vocês trabalharem, né, com o Google Ads, verificarem, assim, o CPC dentro do próprio Google Ads. E também, vale ressaltar que aqui dentro da ferramenta, né, a gente vai levar sempre em consideração o volume de busca de forma orgânica, beleza? Então, aqui, tranquilo, vestido feminino midi. Essas daqui são as duas palavras da vez. Eu vou abrir aqui para ver se alguém... Aqui, naninhas antialérgicas. Ainda não apareceu aqui. Zico. Beleza, que tem uma competitividade muito baixa e um volume considerável, assim, de buscas, né? Mas a gente sabe que na prática, assim, vai ser meio complicado ranquear da mesma forma, né? Porque é muito abrangente. Muito Acessa a abrangente que loja vai brigar, dessa assim, com lojista aí. portais muito grandes. Então, aqui, ó, para Zico mesmo, tudo bem que tem uma baixa competitividade, né? Tem um volume de buscas legal. Só que daí é muito abrangente, é abrangente demais. Tipo, então vai brigar assim, não apenas Vai com brigar com portais, Wikipedia, né? Vai brigar com é, Wikipedia, vai brigar com sites de não só com esporte que portais de falam do esporte, Zico. mas de fofoca também, de tudo. Não vai ser nenhum Exatamente. concorrente seu direto. Então, aqui no caso, ó, o que que é interessante? Vamos lá. Vamos ver. Vou pegar o exemplo do Zico. Vamos lá. Boneco Zico, boneco de pano Zico, boneco de pano jogador. Tenta boneco artesanal. Artesanal. Boneco artesanal de pano também. Coloquei assim algumas variações, né, separando por vírgula. Deixa eu colocar aquele filtro lá. Vamos ver. Também é um produto, ele é bem específico também, né? Quando a gente começa a falar assim de personagens,
Então acaba sendo bem específico, ainda mais que é um jogador assim que é para quem é mais fanático mesmo, né, do time. Então aqui, Zico Flamengo, boneco Zico Flamengo. Ele tem em média 10 buscas por mês, o que é baixo e a competitividade também é muito alta. Boneco artesanal, ele tem 70 buscas, a competitividade é alta também. Boneco do Zico. Então, aqui a gente pegou um exemplo até que bom, porque daí o que acontece? Tem um baixo volume de buscas, né? 30 buscas, assim, pela imensidão, assim, de buscas, né, que são feitas diariamente, a gente sabe que 30 é um número relativamente baixo. Porém, se a gente começar a avaliar as questões, assim, as métricas daquela palavra-chave, ó, a competitividade é média e o QI, ele é alto. Na maioria dos casos aqui, ó, ele é tudo 0,01. Aqui no caso do boneco do Zico, aí 1,76. Porém, beleza. Aqui no primeiro resultado aqui, ele vai trazer mais os bonecos do jogador Zico mesmo. Só que daí, ó, corre o risco também de brigar com o Zico do Peixonauta. Tem essa questão também. Só que aqui a competitividade ela é média, né? Então, é um termo assim, ó, que você pode fazer, colocar também assim algumas diversificar também dentro do seu site. Por exemplo, ó, no caso da Renata, tudo bem que nós definimos assim conjunto de lingerie de renda. Porém, se conjunto de lingerie renda também tiver um bom volume de buscas, você pode cadastrar assim um produto com uma palavra-chave, assim, para ir dando uma diversificada também e você ter a possibilidade também de ir ranqueando para outras palavras-chave que não sejam apenas aquelas, né? Então aqui, beleza. As variações assim que a ferramenta trouxe, elas não são tão boas assim. O que tem o maior volume de buscas é boneco de neve artesanal. Então, vamos ver aqui, ó. Boneco Zico. Tem uma competitividade maior. Tem um QI assim também. Eu não vou dizer que ele é muito bom, mas também nem que ele é ruim. O que é ruim mesmo é quando é tipo 0,01, que a gente sabe assim que é bem complicado ranquear por aquilo. Mas aqui nesse caso, se eu quero assim maior facilidade para aparecer, então eu vou levar em consideração uma palavra-chave que ela tem um QI maior. Porém, eu sei que eu não vou aparecer assim para tantas pessoas. Se eu quiser assim ter a possibilidade de eu aparecer para um número maior de pessoas, aí aqui no caso eu partiria para boneco Zico, certo? Então, assim, aqui nesse caso, se eu tivesse 2 produtos, eu faria a otimização assim de cada um desses produtos com um tipo de palavra-chave. Um boneco do Zico, o outro boneco Zico. É como se eu estivesse fazendo também um teste AB, para saber naquelas 2 palavras-chave qual delas que eu vou ranquear primeiro. Então, Júlia, pode fazer também essa estratégia. posso te interromper rapidamente? Uhum. Serve como sugestão, alguns dos lojistas aqui, não sei se vocês aqui, tá? Mas eu vou falar no geral. Alguns lojistas podem não ter um mix tão grande de produtos, né? Ou, nesse mesmo exemplo que a Júlia está dando, de cadastrar produtos com nomes diferentes. Você acha, Júlia, que caberia fazer um mix nas categorias? Também. Super Se você válido. puder explicar um pouquinho aí essa estratégia aí, eu acho que é bem válido, tá? Super válido também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver, aqui nesse caso, Essa categoria de polícias, quando eu busco no Google, ela já aparece os meus bonecos, só que aparece o Elo 7, a minha lojinha lá. Mas aí ontem, de madrugada, colocando um monte de tag, tentando fazer
o CEO que eu tinha visto um vídeo, eu acho que ela vai aparecer mais. Mas você colocou só polícias e já apareceu para você? Então, o que acontece? Eu trabalho, a maioria dos meus produtos são de feltro. Se eu coloco polícia de feltro, aparece. Mas homem que não tem muita familiaridade com o tipo de tecido vai buscar assim, né, pano de Olha aí, polícia. Então, você boneco de acabou, feltro aparece. ó, você acabou de dar um grande exemplo de termo que a gente pode usar no nome das categorias aí na sua loja. Por exemplo, Hum, a Júlia colocou ali Uhum. boneco do Zico, né, boneco artesanal. Essa, olha só agora, boneco feltro. Vamos ver o quanto esse termo tem de competitividade, porque esse termo de feltro, ele pode ser assim mais específico, ele falou, pô, o homem não conhece, eu particularmente não sabia, mas sei que feltro é aquele paninho fofo, né? Que fica dentro dele. É uma forma de você Ele é diferenciar. tipo uma lã, o feltro. Uhum. Esse termo aqui, ó, olha só, termo feltro. Talvez a gente não tenha encontrado exatamente, que nem que a Júlia tirou ali o Zico, né? Mas olha só as ideias do feltro que a Uhum. gente tem. Ó, esse eu sei que você tem na sua loja, Harry Potter. Uhum. Esse é um termo que potencialmente, né, como a gente está vendo aqui, tem bastante competição, mas potencialmente converte. Olha só os outros que a gente tem ali embaixo, ó, que são menos competitivos, né? Boneco de neve feltro. Uhum. Tem aquele. boneco do Flamengo em feltro também. Exatamente. Ó. Baixa Esse aqui é competitividade uma e oportunidade. 70 buscas. E um bom Q Uhum. também. Entendi. Sim. E também, ó, aqui, no caso da loja, né? Os principais fatores, assim, de SEO, eles estão preenchidos, assim, só com polícias. E é um termo muito amplo mesmo. Se a gente pesquisar, assim, por polícias, a gente vai receber, assim, resultados que não são tão relevantes assim, né? Não condizem, assim, com o nicho da loja. Uhum. Então, aqui no caso, seria interessante, por exemplo, utilizar boneco de feltro polícia. Entendeu? Então, aqui, ó, pode ser que boneco de Entendi. feltro Harry Potter tenha aqui, ó. Aqui, um exemplo bem bom. Aqui, ó, boneco de feltro Harry Potter tem 50 buscas. Boneco feltro Harry Potter tem 40. Boneco de feltro 1.600, boneco feltro 480. Então aqui daria para utilizar duas palavras-chave, boneco de feltro e boneco de feltro Harry Potter. É meio que uma casando com a outra. Só que daí boneco de feltro mesmo, ela é uma oportunidade muito boa, bem melhor do que boneco feltro, entendeu? Então aqui também, ó, vai evitar com que Entendi. tráfego desqualificado chegue ao site também. E polícias, assim como eu disse, né, ele é um termo muito abrangente, e aqui esse nomezinho é a forma que o seu produto, ele tá, a sua categoria, no caso, ela está sendo apresentada nos resultados de pesquisa. Então, isso daqui poderia ser melhor aproveitado assim, especificando melhor sobre o que a sua loja está comercializando. Então, aqui no Dá um caso, como site dois pontos nessa URL, Júlia, para a gente demonstrar lá como fica. não está indexado. Cadastrou essa categoria faz muito tempo? Eu acho que ela tá, mas ela tem subdomínio, ponto nuvem shop. Aqui dentro da ferramenta tá. Não, não, eu digo indexado, que ela deve ter visto lá. É porque esse domínio é bem novo. Bem novo. Ela criou esse Ah, domínio, comprou esse domínio há pouco tempo, não faz pouquinho tempo também. entendi. Mas dá para ver por aqui também, ó. Tá aparecendo aí para Isso. você? Uhum. Aqui, ó. Compre online polícias. Sim. Então, aqui, ó, temos boneca policial e mais. Então, isso daqui dá para ser melhor aproveitado assim, colocando, por exemplo, qual que é o material, quais são também
variações assim também que tem dentro dessa categoria de polícias, né? Fazer assim o melhor aproveitamento da palavra-chave boneco de feltro, que é uma boa oportunidade. Pode ser que em Entendi. grande maioria dos produtos que você vai cadastrar ou também fazer assim a otimização, que na grande maioria desses produtos também a palavra-chave ideal seja boneco de feltro. Mas é aquilo que eu também disse. Você pode também ir cadastrando outros produtos também como boneco feltro, porque tem um volume de buscas legal também. E comparando assim a evolução das palavras-chave. Tá bom. Obrigada. Tranquilo por aqui? Imagina. Tranquilo aqui? Certo, tranquilo. Qual que é o próximo, Marcos? Para não estender também assim. Aí a nossa colega Patrícia, eu coloquei lá na palavra que ela, na loja dela, Rap Kids. Patrícia, ela trouxe bastante termo, então esse daí é um exemplo para que a gente já talvez tenha alguma coisa aí um pouco menos competitiva. E logo depois a gente vai ver lá do nosso colega do Gabriel também, porque o Gabriel ele tem um produto que a gente não vê todo dia na internet, né? Então eu acredito que ali também ele consiga usar alguns exemplos. Aqui, bermuda infantil. Vamos ver aqui, vamos pegar um meninos, bermuda. Então, assim, eu vi aqui, tá, gente? Eu vi qual que é a primeira palavra-chave aqui que foi adicionada, tá? Então, eu tô entrando na loja para pegar um exemplo de produto para, assim, a gente conseguir ter uma maior variação, assim, de produtos, né? Uma maior variação, assim, de busca de palavra-chave. Então, aqui, deixa eu dar uma olhada. Esse daqui, por exemplo. Uma coisa também que é interessante falar aqui para vocês em caso de produtos que eles possuem dentro da página variação. Aqui é interessante também, ó, cadastrar um produto como, por exemplo, bermuda moletinho cinza, uma bermuda moletinho vermelho, uma bermuda moletinho verde, porque assim você pode alcançar o público, né, que está interessado naquela determinada cor de produto, da mesma forma também com que você vai fazer assim que o número de páginas indexadas do seu site ele seja ampliado. Então, é sempre interessante ter uma boa margem de produtos indexados, né? Porque isso daí também aumenta a possibilidade do seu site ele atingir um maior número de pessoas, né? Oi. Júlia, me perdoe interromper. Na semana passada, a gente falou sobre o tamanho das lojas, né? A gente viu lá o tamanho dos sites dos concorrentes, por exemplo, para entender quantas páginas eles têm indexado. Essa daí que a Júlia falou agora, tirar as variações e cadastrar esses produtos como as variações como produtos, já é uma das formas que a gente vai usar para crescer a quantidade de produtos na nossa loja. Então, nesse exemplo, você tem um produto. Só que de cor aqui que eu estou vendo são pelo menos 3. Então, um único produto, você vai ter 3 cadastrados, na verdade. Você tem quantos produtos cadastrados hoje? Tem 100. A quantidade de URLs, com essa mudança, ela já vai ser multiplicada por 3, basicamente, se a gente seguir Marcos, essa todos. tá me Pode ouvindo? falar. Na verdade, eu tô quase chorando, porque era exatamente o contrário. Eu tinha cada produto cadastrado separadamente. Só que eu tô falando não como lojista, mas como cliente. Isso é uma coisa que, particularmente, por exemplo, para mim, me cansa muito. Eu tenho que ficar entrando em várias páginas, sendo que um produto tem variação, ele mesmo eu poderia escolher, entendeu? Então, isso foi muito mais uma decisão minha como entre aspas, assim, como cliente do que como proprietário, porque realmente os meus produtos antes era todos cadastrados assim, bermuda, moletinho cinza, bermuda, era separado, não tinha tantas variações. E aí o que eu fiz? Eu achei que era muito cansativo
Às vezes tinha que ficar entrando e saindo de um produto e ela queria ali na mesmo link, digamos, ela já escolhia 2 cores que ela quisesse e eu separei. Então, tipo, essa era uma coisa que eu não imaginava. Eu entendo o que você está falando. Esse daí, assim, é uma das formas que a gente recomenda para que você consiga ter mais abrangência lá no resultado, né? Porque, por exemplo, essa página que a Júlia tá, ela hoje ela é bermuda moletinho apenas. A gente, o buscador, não sabe identificar se é verde, vermelho ou cinza, né? Ter essas páginas separadas, assim, por mais que na visão cliente, eu também prefiro assim do jeito que você fez, tá? Só que ela não permite que você tenha uma abrangência tão grande quanto esses itens separados, entendeu? Você Entendi. pode manter, ó, você pode manter assim. Eu também nosso ponto aqui não é trazer mais problemas para você, é trazer soluções, né? A gente consegue depois criar várias categorias, né? E aí, assim, a gente pode colocar os produtos que você tem várias cores dentro daquelas categorias separadas. Mas essa ideia que a gente está passando agora, por exemplo, é uma das que a gente utiliza para crescer a quantidade de páginas dentro do site. Entendi. Uma outra coisa que eu percebi também acompanhando a Júlia mexendo nos outros sites é que, por exemplo, esse produto é um produto que ele tem um nome muito simples, bermuda moletinho. Eu acho que eu já estou mais ou menos com uns 50% do meu site com os nomes todos mudados, porque antigamente eu fazia muito, por exemplo, igual o vestido Thaís, por exemplo, eu colocava nome, vestido coelhinho, conjunto ursinho, eu fazia muito isso. E eu tirei. Eu coloquei todos os, por exemplo, todos os que estão subindo agora é conjunto infantil, moletom, aí se ele é felpado ou não, né? Felpado, aí entre tracinho o nome da marca. Então, hoje o meu nome não é mais curto. Por exemplo, vestido, regata infantil, floral. Todos os meus produtos hoje, eles sobem assim. Ele não sobe mais como, por exemplo, bermuda moletinho. E aí eu enriqueço bastante na minha descrição. As minhas descrições também são bem grandes. Então, essa da cor eu não sabia. Eu tinha antes, sei lá, eu achava que era bem cansativo na minha visão, mas é uma boa estratégia. E assim, nesse fato de alterar, isso é fácil, porque a descrição está pronta. Você duplica ali os produtos e corrige. Entre aspas, isso é super tranquilo, isso não seria um problema. Eu só realmente não imaginava que seria melhor ainda, né? Pra gente, pro lojista. Não, Sim, porque isso sem faz dúvida com que nenhuma quanto mais mix de palavras você tiver dentro da sua loja, isso aí vai nos ajudar muito no futuro para a gente conseguir buscar posições para esses termos diferenciados, né? A Júlia está dando alguns exemplos aí, depois, Júlia, se você puder colocar até as cores, né, para a gente ter uma view sim, aí, porque em alguns casos sim. varia bastante mesmo, assim, ó, o volume de Aqui, busca de cada termo. aqui, ó, nesse caso, eu estou verificando, né, quais são as melhores oportunidades, né, entre esses termos aqui, qual que possui um maior volume de buscas. Depois que eu selecionar, né, no caso, qual a bermuda que tem maior volume de buscas, depois eu vou fazer uma nova busca, assim, separando por cor. Então, aqui no caso, ó, a competitividade também é muito alta no segmento. Beleza. Bermuda moletinho masculina. Então tá. Bermuda moletinho masculina. Bermuda moletinho. Vamos ver aqui. Cinza, vermelho e verde, né? Isso. Verde. Bermuda moletinho cinza. Bermuda moletinho vermelho.
avermelhar também pode ser que tenha uma diferença. Se existirem algumas variações também para esses temas. Oi, pode falar. Isso eu reparei muito. Por exemplo, tem muita pesquisa, por exemplo, conjunto infantil masculino, aí conjunto infantil, bermuda, aí já entra o masculina. Eu já percebi também que tem, às vezes, variações assim. Sim, da mesma forma que também com pontuação, plural também. Dependendo do caso, isso daí faz totalmente a diferença. Eu percebi com cedilha também. Sim. Esses detalhes, assim. Aqui. Por cor. Vamos ver. Aqui por cor não tá trazendo nenhum resultado. Mas daí... Vamos tentar outra variação. Bermuda infantil, menino cinza. Não, vamos ver primeiro por aqui. Vamos ver por aqui. Porque esse daqui é certeza que vai ter também um bom volume de buscas, né? Bermuda infantil. Aqui, dificilmente, não vai ter nenhum resultado assim por cor. Só vamos dar uma olhada aqui. Vou esperar aqui, bermuda infantil masculino, para verificar entre masculino e masculina qual que tem o maior volume de buscas, né? Aí a gente vai separando. Nesse caso aqui, não muda tanto o masculino para masculina, mas em alguns casos pode ser que isso tenha tipo um peso muito maior. Então aqui, como não existe diferença tanto na competitividade quanto no volume de buscas, né? Então aqui eu vou colocar masculina mesmo. Cinza. Vermelho. Vermelha. E verde. Faço uma nova busca. A primeira palavra-chave aqui já está definida, que é a bermuda infantil masculina, né? Que tem 3.000 e uns quebradinhos, assim, de busca. Aqui a ferramenta também está trazendo algumas variações. Então, aqui nesse caso, ó, por cor, a ferramenta ela não conseguiu identificar alguma oportunidade, né? Para cinza e verde. Porém, vermelha, ó, tem uma competitividade baixa e 20 buscas. Bermuda vermelha infantil masculina tem 20 buscas também. E uma competitividade muito alta. Então, aqui nesse caso, se a gente fosse criar novos produtos, então poderia utilizar, assim, a palavra-chave bermuda infantil masculina e também bermuda infantil masculina vermelha. Mesmo que, tipo, essa palavra-chave aqui, ela não tenha um volume tão expressivo, assim, de buscas, para aquelas pessoas que você vai alcançar, é um público altamente qualificado, porque você basicamente vai estar aparecendo para aquilo que ele tanto está buscando. Então, é um termo interessante, de certa forma, a ser trabalhado. Entendi. Isso daqui, no caso, é o que a gente chama também de long tail, né? Então, aqui, beleza. Então, vou adicionar aqui bermuda infantil masculina vermelha. Bermuda infantil, acredito que já esteja aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bermuda infantil masculina já está aqui na cesta de palavra-chave também. Então, entra aquela questão também que eu comentei, né, e o Marcos também comentou, de separar, assim, por cor,
Porque mesmo que, assim, não tenha um bom volume de buscas, né, um volume de buscas, assim, considerado alto, porém, para aquela meia dúzia, assim, de pessoas que você vai aparecer, é um público altamente qualificado. Só que daí também é aquele negócio. Você está utilizando também uma outra palavra-chave que ela também tem um volume de buscas muito alto. Então, basicamente, você vai estar brigando, assim, por duas palavras-chave: bermuda infantil masculina e também bermuda infantil masculina vermelha. Então, você consegue ir trabalhando assim em todos os pontos, né, da parte de otimização interna, nesses dois termos, e aumentar assim também a possibilidade de você ranquear para duas formas que as pessoas pesquisarem. Aqui, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Qual que é o próximo, Marcos? Fica a critério de vocês aí, ó. Gabriel, loja do Gabriel. Fung. Fung Taste, se não me engano. Isso. Beleza. Cogumelo, né? Eu já tinha visto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver. Deixa eu pensar aqui um pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cogumelos, cogumelo champignon. Eu já tô aqui no shimeji, então vamos lá. Vamos ver quais são as variações que já tem aqui dentro da cesta. Vou criar, assim, algumas variações a partir dessa palavra. É a granel? Não, é vendido em embalagem de 200 gramas. Ah, beleza. Negro. Vamos ver aqui. Vamos ver o que a ferramenta aqui traz pra gente. Aqui já tá melhorando. Aqui já tá melhorando. Há um termo que ele tem um bom key, ele tem um volume de buscas considerado alto e ele tem uma competitividade mediana. Deixa eu colocar aqui o filtro aqui, né? Para a ferramenta só retornar sugestões com base no que nós inserimos aqui. Tá. Só mais um minutinho, gente. Enquanto a ferramenta termina aqui de analisar os termos que nós adicionamos aqui para buscar. Mas, à primeira vista aqui, a palavra-chave da vez é cogumelo shimeji mesmo. Então, vamos ver assim, Acho que a um palavra-chave termo... que na muita busca também, cogumelo chinês comprar, não sei. Tava olhando. Oi? Uma palavra Deixa que eu ver. também comprar, sempre acompanhado de cogumelo, dá muita busca. Tá até ali Sim, embaixo ali, como é. deixa eu dar aqui. Deixa eu olhar aqui. É 50.
cogumelo shimeji comprar tem 50 e uma competitividade muito alta. Comprar cogumelo shimeji tem 20 e uma competitividade também alta. Só que daí, no caso, né, você pode também utilizar essa palavra-chave, o comprar antes da palavra-chave foco mesmo, né, que é o cogumelo shimeji, e só esperar aqui a ferramenta ela terminar de analisar para a gente verificar qual que é o volume de buscas, né, para shimeji negro e também por peso, né, do produto. Vamos só aguardar aqui mais um tempinho. Esse eu acho que é um dos produtos menos buscados em geral, assim. O mais buscado é shiitake e champignon, né? Esse daqui também é shimeji preto, né? É, shimeji preto também. Então, aqui, ó, a gente já conseguiu identificar duas palavras-chave, ó. Cogumelo shimeji, 8.100 buscas e uma média competitividade. E cogumelo shimeji preto, que tem 110, um QI também bom Entendi. e uma competitividade média. Então, aqui no caso desse seu produto, é interessante passar mudando todas essas questões aqui, como o nome, né? Na descrição também e no tag title, nos outros pontos, que acredito eu que seja já na próxima aula, né, Marcos? Que vai já mostrar isso de forma mais detalhada. Então, são esses tipos de variação, né? Que é interessante vir trabalhando também. Aqui, shimeji negro, realmente, ele não é uma opção assim tão vantajosa a ser trabalhada. Mas agora, shimeji preto é muito O ideal interessante. seria trocar o nome do produto, né? Isso, exatamente. Todos os campos, Aí, Júlia, assim... desculpa te Oi. interromper, ó. Quando você terminar essa avaliação, o que eu queria Aham. que você começasse? Já desse um pontapé para a próxima aula, que é o quê? Nós temos as palavras-chave agora, nós temos os volumes de busca, e aí o que a gente faz com a palavra-chave lá na nuvem, né? Uhum. Aí Beleza. quero que você dê esse Vou pegar exemplo esse também, beleza? exemplo aqui mesmo. É, aí Vou fica a pegar seu esse... critério. Você escolhe a lógica que você quiser, tá?